Desde os tempos mais primórdios, o ser humano acredita em seres supremos que podem interferir no tempo de alguma forma. Será que é possível que forças que ultrapassam, a mente humana, que ultrapassam a visão humana e a força humana sejam o suficiente para fazer mudanças climáticas e até interferir, em grandes tragédias ou coisas do tipo? Apesar de eu ter as minhas crenças, eu não posso te garantir, mas eu acredito que possa sim ser muito real. As pessoas andam acreditando que existe uma entidade brasileira que cuida do clima mundial. Nesses últimos dias não está muito feliz com Trump. Isso porque o bendito do presidente dos Estados Unidos taxou o Brasil em 50%. Isso porque ele disse que ele não concorda com decisões judiciais internas do Brasil, coisa que ele não deveria nem se meter. E por isso, essa entidade brasileira deixou de cuidar da América do Norte como cuidava antes, resultando já em diversas tragédias nos últimos dias nos Estados Unidos. Muita chuva, mais de 100 pessoas já mortas, assim como diversas ameaças de tornado nos Estados Unidos, que já deixam mais de 1 milhão de pessoas em alerta. Mas pra gente entender tudo isso, a gente precisa começar do começo. Bora? A Fundação Cacique Cobra Coral é uma entidade brasileira mística que nasceu em abril de 1981, na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi criada também pela médium italiana Adelaide Scrittori. Na verdade, ela é uma médium ítalo-brasileira, que seria uma pessoa que é brasileira, mas é descendente de italiano. Tipo eu. Ela diz que trabalha com o Cacique Cobra Coral desde os tempos primórdios. Uma entidade capaz de cuidar do clima mundial. O Cacique Cobra Coral é uma entidade muito conhecida nas religiões afro-brasileiras. Ele é um espírito que eu já vi que trabalha bastante na linha de cura. E ele trabalha também nessas questões climáticas. Mas ele é um espírito no Brasil que as pessoas têm muita fé, tá? E várias pessoas afirmam que esse espírito já ajudou muito elas. Alguns médiums que trabalham com ele, inclusive a Adelaide Scrittori, afirmam que ele já foi a reencarnação de Galileu Galilei e de Abraham Lincoln. Já a Fundação Cacique Cobra Coral é uma instituição conhecida no mundo todo. Eles já trabalhavam demais no Brasil, ajudando diversas cidades, ajudando diversas instituições, ajudando diversos eventos, mas eles entraram no noticiário internacional, conhecidos como Snake Coral Foundation, depois que uma empresa britânica convidou a médium para ir até Londres para poder ajudar numa forte frente fria que estava rolando por lá no final dos anos 80. Quando ela chega em Londres, ela trabalha com o Cacique Cobra Coral, e em questão de um dia, Londres foi de menos 30 para menos 1 grau. Já em 2011, quando o príncipe William casou com a Kate Middleton, a previsão no dia do casamento deles era de muita chuva. Alguma empresa britânica que trabalhava ali no casamento deles, então, chamou a Fundação Cacique Cobra Coral, e eles voltaram a Londres, nesse casamento, trabalharam com o Cacique Cobra Coral novamente, e o dia do casamento deles foi de muito sol. Em Londres, gente, tá? Em Londres, onde sol é raridade. Lá, quando sai sol, é um evento pra eles. Inclusive, além de controlar o tempo, dizem que essa médium, também prevê coisas. Ela traz previsões através do Cacique Cobra Coral. Existe uma história de que eles sabiam 6 meses antes do impeachment de Fernando Collor acontecer aqui no Brasil. Pra quem não sabe, Fernando Collor foi um dos únicos presidentes que foi impeachmentado aqui no Brasil. Foram só ele e a Dilma Rousseff. E ele foi impeachmentado na época por conta de corrupção. Isso porque, gente, ele roubou dinheiro de várias famílias, teve família até que, tirou a própria vida depois de perder fortunas por conta desse presidente. Mas isso é um assunto para outro vídeo, eu não vou explicar agora o que aconteceu. O marido da médium, sabendo desse impeachment 6 meses antes, não se conteve e escreveu uma carta pro governo contando o que ia acontecer. Eu não entendi até hoje por que ele fez isso, mas tudo bem. Eu acho que talvez ele estaria do lado de Fernando Collor. Eles contaram então que o cacique não tinha autorizado que eles contassem pro governo, ou até mesmo que isso chegasse a Fernando Collor. E a carta voltou pro endereço deles, lacrada exatamente como ela tinha ido. E isso aconteceu após o impeachment e ninguém sabe como que voltou até lá. A Fundação Cacique Cobra Coral já ajudou com poluição na China, previdenciaram chuva para poder evitar a seca na Austrália, fizeram chover no deserto durante a Guerra do Golfo. Sim, gente, isso porque existiam brasileiros lá que não estavam conseguindo voltar pro Brasil. Então eles fizeram cair muita chuva para poder impedir, a ação da guerra por ali. E além disso, na semana que o Papa ia visitar São Paulo, em 1997, estava chovendo muito durante essa semana, e a previsão do dia, que ele iria passar ali no meio do povo para falar com o povo, era também de muita chuva. E no momento em que o Papa foi se apresentar ali pra galera e foi falar com o povo, a chuva parou. Eles falaram que isso foi um acordo, com o Cacique Cobra Coral,
que disse que na verdade ele não queria fazer com que a chuva parasse, porque ele achava que o Papa não era de açúcar. Mas por conta do tempo lá no sul, que eles precisavam fazer uma ajuda, eles meio que fizeram um acordo, e aí o cacique Cobra Coral falou, ok, no momento então que ele falar com o povo, eu vou fazer a chuva parar. E realmente, gente, tava chovendo muito, só que no momento em que o Papa foi falar com o povo, a chuva parou. Eles também dizem que há anos eles ajudam o Réveillon do Rio, isso pra manter sem chover durante os fogos do Rio de Janeiro. Olha, eu vou te contar. Eu acredito que nos últimos anos talvez não tenha chovido tanto, né, durante os fogos. Pelo que eu vi, eu também não passo, faz anos, o Réveillon no Rio de Janeiro. Mas eu já vi com meus próprios olhos como isso funciona. Não sei se veio da Fundação Cacique Cobra Coral ou se foi do universo do destino, mas aconteceu uma coisa muito bizarra na virada de 1999 para a virada dos anos 2000. Eu tinha 6 anos, e eu lembro como se fosse ontem, gente, juro, ficou uma coisa que ficou marcada assim na minha mente. Nós fomos até Copacabana para poder assistir os fogos, e eu lembro que foi mais ou menos 15 a 20 minutos de fogos. A gente até ficou meio pra fora ali da praia, porque os fogos eles aconteciam ainda na praia, não era no mar. E, gente, acabou os fogos. Simplesmente 1 segundo após acabar os fogos, começou a cair uma tempestade. Juro, eu acho que foi a chuva mais forte que eu já vivenciei na minha vida. E aí vocês podem falar, deve ter sido isso porque você era criança, você se impressionou com a chuva. Não, galera. A minha mãe, ela fala disso até hoje. E o meu pai falava disso até antes dele falecer. O Rock in Rio também tem parceria com a Fundação Cacique Cobra Coral, que ajuda ou ameniza as chuvas, né, no festival no Rio. Vários shows também já foram evitados de chover, como o show da Madonna que teve aqui no Brasil. Aí vocês me perguntam, mas Vinícius, como eles fazem isso? A comunicação, como eu disse pra vocês, é feita através da médium, que seria a Dona Adelaide. E lá eles fazem certos tipos de acordos. Ela se comunica com ele, eu acredito que não é incorporando o espírito e falando com terceiros. Porque pela entrevista que eu vi, ela não disse que incorporava. Não sei se ela incorpora. Mas ela se comunica, através da entrevista que eu vi, pela intuição. Ou ela também vê ele, né? E aí ela se comunica ali na comunicação mais formal que existe entre a espiritualidade e a médium. Que é aquela comunicação que você vê e você ouve. E quando ela tem um pedido pra fazer pra ele sempre vai avaliar se isso é pra uma ajuda humana e ele aceita ou não. Às vezes eles fazem acordos com trocas, entendeu? Porque eu acho que o festival não seria uma ajuda humana, mas talvez ali na chuva naquele festival poderia acarretar em algum acidente, ou poderia colocar muitas pessoas doentes, ou coisas do tipo. Então eles fazem esses tipos de acordo pra poder aí fazer trocas. Existem muitos relatos, gente, na internet de como a Fundação Cacique Cobra Coral já ajudou as pessoas. Juro, gente, é prefeitura de cidade que diz que passou muito tempo sem aquelas chuvas torrenciais que causavam problemas. É festivais, como eu disse pra vocês. É seca nos lugares que a Fundação vai lá e ajuda, traz chuva. Mas mesmo assim, nada é comprovado cientificamente e muitas pessoas acreditam que isso seja uma mistura de religião com marketing. A Fundação Cobra Coral, ela não pede dinheiro, né, para as pessoas para poder ajudar de uma forma direta, assim, tipo, como uma troca, uma venda, tipo, ó, eu te ajudo, você me paga. Mas eles pedem para que os governos e coisas do tipo sigam uma conduta que pode ser espiritual ou moral com o nosso país. Como, por exemplo, uma cidade que ela ajudou no sul, que já tava 4 anos sem chover, o cacique ia levar a chuva pra lá, mas ele exigiu que depois que a chuva chegasse, o prefeito da cidade teria que plantar 600 árvores na cidade. Porque ele disse, não está chovendo porque não tem muitas árvores, as árvores não estão crescendo lá. Então, o prefeito foi lá, comprou 600 árvores e plantou em torno da cidade. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar vários relatos de feitos do cacique. Tanto no tempo, quanto em ajuda também na vida das pessoas, né? Porque eu acredito que essa entidade trabalha em muitos terreiros de Umbanda e de Candomblé. A Fundação Cacique Cobra Coral declara que o intuito deles sempre foi e sempre será equilibrar o planeta. E, gente, muitas pessoas gigantes, inteligentíssimas, que têm muito dinheiro, inclusive, assim, as maiores potências mundiais acreditam no feito da Fundação Cacique Cobra Coral. Agora, a fundação tem uma certa parceria ali com os Estados Unidos. Eles já afirmaram que eles já ajudaram, por exemplo, no furacão Katrina, reduzindo bastante os danos que o furacão causaria nos Estados Unidos, no dia da eleição de Barack Obama, que eles fizeram que a chuva fosse para longe, e também em diversos eventos climáticos nos Estados Unidos.
e eles sempre trabalharam para manter a paz por lá. Pelo que eu entendi, eles tinham esse acordo com outros governos, mas parece que o Trump não acredita muito ou nem deve se comunicar. Mas o que dizem é que nos últimos dias, tanto membros da fundação quanto o próprio cacique Cobra Coral estão bem infelizes com o Trump de ter taxado o Brasil em 50%. E com isso, eles deixaram o cuidado e o carinho que eles tinham com os Estados Unidos um pouco de lado. Os Estados Unidos é um país, gente, que questão de clima, eles têm bastante problemas. E o que dizem é que se a Fundação Cobra Coral larga a mão dos Estados Unidos, eles vão sofrer muito mais, porque a Fundação Cacique Cobra Coral sempre segurou, né, essas coisas. Depois desse anúncio do Trump, né, começou a surgir vários dias péssimos em questão de tempo para eles lá. Chuvas extremas, inundações catastróficas em várias cidades dos Estados Unidos. Em Chicago, principalmente. Inundações que eles chamam de relâmpago, que é aquela que é inesperada, tanto em Massachusetts quanto em Vermont. Inundações por partes rurais no Texas também. E também no Novo México. Além de um alerta extremo para um tornado que vai chegar lá nos próximos dias, que já colocou mais de 1 milhão de pessoas, assim, em prantos, em pânico. Eles realmente estão com muito medo. E os brasileiros, gente, andam acreditando que realmente isso é porque a Fundação Cacique Cobra Coral deixou a assistência deles de lado. Ou seja, não que eles tenham levado, né, tragédia para o país, mas eles também não ajudam mais o país, enquanto o país não parar de querer prejudicar o nosso país. Além das fontes, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que pega várias partes, né, de documentários e entrevistas sobre a Fundação Cacique Cobra Coral, para vocês assistirem. Eu acho muito interessante. Além disso, existe, né, o documentário, se eu não me engano, é da History Channel, e vários outros documentários e entrevistas que vocês encontram também na internet sobre a fundação. E eu preciso passar uma mensagem importante também nesse vídeo. Se para você não vale acreditar nisso que eu te mostrei nos vídeos, tá tudo bem. O importante é você respeitar a fé do próximo. E vamos esperar, né, os próximos capítulos aí pra gente ver o que vai dar, né, lá nos Estados Unidos. Eu só espero que não caia muitos problemas, né, sobre nós, principalmente em relação a essa taxação aí, que vai subir muitas coisas de preço no mercado, né? E aí a briga lá é de gente grande e quem se ferra, ó, é só o pobre no Brasil. E eu espero que melhore da melhor maneira aí, né? Porque se a gente entrar numa guerra fria aí com os Estados Unidos, a gente se ferra. E numa guerra quente a gente se ferra muito mais. Misericórdia, não precisa disso. Mas eu vou deixar uma questão também pra gente discutir nos comentários. Você acredita na Fundação Cacique Cobra Coral? Você já teve alguma experiência com algum cacique, com alguma entidade que pôde te ajudar ou na sua vida ou no tempo? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. E eu só peço que, por favor, não confunda opinião com intolerância religiosa. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as minhas redes sociais, então me sigam nas outras redes sociais que eu trago bastante conteúdo diferente. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito do canal, já se inscreve. Ativa o sininho das notificações pra você ficar sabendo toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. E compartilha esse vídeo com o Periquito Papagaio pra vocês me ajudarem aí a trazer mais vídeos diferentes pra esse canal. Muito obrigado por ficar comigo até o fim desse vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês e fui!